Absolutamente todos os amigos do meu namorado Logan já tinham dado em cima de mim em algum momento, e sempre era a ideia de Logan. Cada vez que eu rejeitava um deles, ele organizava uma festa para comemorar. Todos os amigos dele diziam que eu era loucamente leal a ele. Lançamos tudo o que tínhamos, irmão, e Vivian nunca mordeu a isca. Logan, finalmente você pode relaxar, né? Logan me dedicava um pequeno sorriso culpado. É que te amo demais, querida. Não pude evitar. Tinha que te testar. Esta é a última vez, eu juro. Ele tinha dito isso 100 vezes, sempre com a mesma cara de sinceridade, até que me apresentou ao seu novo amigo, Dominique. No instante em que Dominique se aproximou, eu entendi. Maduro, atraente, um pouco frio e distante. Meu coração deu uma pequena e estranha reviravolta. Logan finalmente tinha acertado no meu tipo. Exato. Prazer em conhecê-la, Vivian. A voz de Dominique era profunda e suave, daquelas que você sente no peito. Ele estendeu a mão, educado, com dedos longos e limpos e veias que se destacavam sob a pele bronzeada. Até as mãos dele eram chamativas. Alguns pensamentos um pouco atrevidos passaram pela minha cabeça e minha respiração falhou. Prazer em conhecê-lo também, eu disse, mantendo um tom baixo e calmo para que ele não percebesse o que eu estava pensando. Mas no instante em que nossos dedos se tocaram, um choque subiu pelo meu braço e deixou um pequeno e quente formigamento no meu peito. Logan me sentou ao lado dele, com Dominique do outro. Ele me tinha posto a par sobre Dominique antes de chegarmos. Mesmo entre a elite rica de Nova York há uma hierarquia, e a família de Dominique estava no topo. Dominique era o filho mais velho, o único herdeiro que tinham passado a vida inteira preparando. Logan costumava reclamar dele constantemente. Enquanto todos os outros filhos de ricos saíam para festas juntos, Dominique se mantinha frio e distante, e nunca se dava ao trabalho de sair com eles. Depois foi para a Europa estudar na universidade e cortou laços com todo mundo completamente. Então foi uma surpresa quando ele voltou e de repente se tornou extremamente amigável. Quando Logan enviou o convite, Dominique aceitou imediatamente. A teoria de Logan provavelmente não fez nenhum amigo por lá. Claro, na cara de Dominique, Logan contava uma história totalmente diferente. Vivian, Dominique tem conexões muito importantes na Europa. Você não queria internacionalizar seu estúdio? Devia pedir conselho a ele. Por que vocês não se seguem no Instagram? Olhei para Logan com sua cara de total seriedade, parecendo exatamente um namorado solidário que tentava ajudar na carreira da namorada. Mas eu sabia 100% que esta era apenas mais um teste de lealdade. Todos na mesa tinham aquele mesmo olhar, como se estivessem esperando o espetáculo começar. Dei uma olhada ao redor, o mesmo velho elenco de atores. A primeira vez que Logan me testou foi no nosso 3º dia de namoro. Ele tinha medo de que eu só estivesse com ele por causa do dinheiro. Então fez com que um de seus amigos ricos se aproximasse de mim, me oferecendo milhões para que eu deixasse Logan e fosse com ele. Me pegou totalmente desprevenida, mas acima de tudo me enfureceu. Eu não podia acreditar que Logan tinha uma serpente dessas como amigo, então contei tudo a Logan e o avisei para tomar cuidado com aquele cara. Logan só sorriu para mim com deboche. Mais tarde, o amigo veio e se desculpou, dizendo que só estava ajudando Logan a me testar, sem maldade. Vivian é incrível, disse ele, levantando o polegar. Ofereci 10 milhões de dólares e ela nem piscou. Logan, que bastardo sortudo você é. Na cabeceira da mesa, Logan sorriu, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Depois disso, ele continuou enviando caras mais bonitos que ele, mais ricos que ele, mais doces, mais divertidos. Todo um desfile de homens tentando roubar meu coração. E cada vez que um deles fracassava, Logan organizava uma festa para esclarecer o mal-entendido. Pouco a pouco, todos no círculo dele decidiram que Vivian estava perdidamente apaixonada por Logan. Supuseram que nenhum homem vivo poderia roubar a garota dele. Para eles, eu não me importava com dinheiro, nem com poder, nem com aparência física. Eu estava pura e incondicionalmente apaixonada pelo próprio Logan. Sim, claro. Se não me importasse com nada disso, compraria um cachorro. Eu gostava do dinheiro dele e gostava da cara dele. De todos os que conhecia, ele costumava ser o melhor pacote para o meu gosto. Já não mais. Dominique sacou o celular. Me escaneia. Me avise se algum dia precisar de algo. Obviamente Logan tinha planejado isso de antemão. Eu dirijo um estúdio de moda sob medida de alta gama. Com os contatos de Logan e meus designs, deslanchou rápido. Depois de vestir algumas celebridades no tapete vermelho e fazer alguns looks se tornarem virais, o negócio explodiu. A essa altura, eu já era a designer independente de referência para a gente rica da cidade, mas não ia parar por aí. Eu queria minha própria marca comercial e queria levá-la a nível global. Vivian, não fique aí parada. Nem todo mundo consegue o número pessoal do Dominique, disse Logan, me trazendo de volta à realidade. Pisquei. Dominique me estendia o celular, um código QR na tela, aqueles dedos longos descansando frouxamente na borda. Peguei meu celular e escaneei. Um leve bip e já estávamos conectados. A foto de perfil dele era simplesmente um preto liso, nada mais.
Todo o Instagram dele estava vazio, sem publicações, sem pistas. Guardei meu celular e levantei a vista direto para os olhos dele. Ele não estava olhando para o celular. Estava olhando para o meu rosto, minha boca, especificamente, só por um segundo antes de desviar o olhar. Mas eu captei o pequeno sorriso zombador que puxava o canto dos lábios dele. Interessante. Desviei o olhar e tomei um gole do meu copo. Água gelada. Então, Dominique falou. Você devia beber outra coisa. O quê? Água gelada não é boa para você agora. Ele deslizou silenciosamente o próprio copo de água morna na minha direção. Tomei um gole e abaixei a cabeça para esconder meu sorriso. Antes, quando tinha procurado meu celular na bolsa, tinha certeza de que ele viu os analgésicos que eu carregava. Até agora, esse cara estava passando com louvor. Depois da festa, não entrei em contato com Dominique. Ele tinha aceitado ajudar Logan a me testar, então com certeza ele daria o primeiro passo. Eu estava certa. Ele apareceu no meu estúdio. Disse que tinha uma reunião perto. Lembrou que meu local era na esquina e queria saber se eu podia fazer um terno sob medida para ele. Um cliente é um cliente. Não havia razão para dizer não. Claro, mas vou ter que tirar suas medidas. Você está com pressa, Dominique? De jeito nenhum. Me aproximei com minha fita métrica. Dominique tirou o paletó sem que eu pedisse, ficando numa impecável camisa branca de vestir. Meça os ombros e os braços, tudo tranquilo, até que passei a fita pela cintura. O ângulo implicava que eu basicamente tinha que me aproximar totalmente do peito dele. Aquele cheiro dele, limpo e de madeira, me envolveu. Ele abaixou o olhar com a respiração quente contra minha orelha. Então, do nada, o rosto dele roçou minha bochecha. Soltei um grito abafado e dei um salto para trás como se tivesse levado um choque. Ele baixou o olhar. Desculpe, não pude evitar. Ri dele. Logan te enviou para me testar, né? Sim, admitiu ele, sem se abalar minimamente por ter sido descoberto. Na verdade, ele me olhou com mais intensidade. Mas, e se eu realmente tiver me apaixonado por você? O que eu faço então? Assim, segurei o olhar dele enquanto um sorriso lento se espalhava pelo meu rosto. Então você vai ter que se esforçar mais. Ficamos nos olhando. Algumas coisas não precisam ser ditas. Quando duas pessoas estão na mesma sintonia, elas sabem. Eu estava prestes a dizer algo quando o celular dele vibrou. Ele verificou e atendeu bem na minha frente. Relaxa, ela não me escreveu de jeito nenhum. Não acredita em mim? Vou te enviar um print. Logan continuava falando do outro lado. Dominique olhou e ativou acidentalmente o viva-voz. Ele manteve o telefone junto à orelha, mas a voz de Logan se ouviu forte e clara no silencioso estúdio. Irmão, me ajuda mais um pouco. Pressiona mais para ver como ela reage. Se nem você conseguir dobrar ela, então finalmente vou poder relaxar. Dominic soltou uma risadinha. Quantas vezes você já testou essa garota? Desta vez é diferente. Você sabe como funciona no nosso mundo. A gente se casa por negócios. Ela trouxe o assunto do casamento algumas vezes e eu fico esquivando. Meus pais insistem para eu sair com herdeiras, mas ainda não estou pronto para deixar a Vivian. Então preciso de você. Quando você estiver 100% seguro de que ela nunca vai me deixar, vou poder ir aos encontros da família com a consciência tranquila. Dominic olhou. Se você vai se casar com outra pessoa de qualquer forma, por que não deixa ela ir? Manter ela na ignorância é muito errado. Dominic, você não entende. Eu realmente a amo. Se ela me ama o suficiente, não vai se importar com um estúpido pedaço de papel. Não se preocupe. Os olhos de Dominic escureceram. Que eu realmente a tire de você. Logan caiu na gargalhada. Qual é, cara? Você esteve com as mulheres mais lindas do planeta. Por que se apaixonaria por ela? De qualquer forma, se ela passar neste último teste, vou recompensá-la com uma cerimônia de compromisso privada, algo pequeno, só nosso círculo íntimo. Isso vai mantê-la feliz para a vida toda. Mas se ela falhar, você vai me ajudar a esfregar isso na cara dela. Vou fazê-la se arrepender pelo resto da vida. Dominic desligou. Nenhum dos dois disse nada. Honestamente, eu nem estava tão triste. Já tinha pensado em me casar com Logan alguma vez. Mas depois de todas as evasivas dele, eu tinha me desconectado emocionalmente há muito tempo. Só continuava ao lado dele pelos contatos. Logan era como uma comida sem graça e sem sabor. Dominic era fascinante. Eu o queria na minha vida, só que ainda não. Mergulhei no trabalho, sabendo que Dominic seria meu mais cedo ou mais tarde. Ele sabia o quanto minha carreira significava para mim, então continuou me facilitando recursos, e eu aceitei todos e cada um deles. Ele usou seus contatos para reestruturar minha empresa, roubou os melhores talentos para mim, me colocou em contato com as melhores fábricas, me conseguiu tecidos de primeira qualidade por quase nada, até me conseguiu um espaço na Semana de Moda de Milão do ano seguinte. Ele continuou me dando coisas e nunca pediu nada em troca, então não me importei em dar a ele uma pequena amostra do que ele queria. Só uma amostra, nunca o pacote completo. Joguei o jogo da total romântica, absorvendo cada favor enquanto o mantinha à distância. Ele não parecia se importar. Para ele, essas coisas não exigiam esforço.
Exceto às vezes, quando a tensão ficava densa e eu o deixava na expectativa, ele soltava uma risada amarga. Me sinto como um cachorro que você treinou à perfeição. Como você pode ser tão cruel, Vivian? Não que fosse verdade. Ele me afetava e muito. Com a desculpa de provar os ternos, eu deixava minhas mãos trabalharem, ajustando as medidas sobre o peito e a barriga dele através da camisa fina. Mas sempre parava antes que ele ficasse desconfortável. Esse era meu jogo favorito. Basicamente estávamos flertando à luz do dia, e Logan não fazia ideia. Na verdade, ele acreditava que todos os recursos que Dominique me dava eram apenas a isca do teste. Os amigos dele também pensavam assim. Nas festas deles, falavam de mim pelas minhas costas. Logan tem aquela garota comendo na mão dele. Nenhum cara como Dominique pode tentá-la. Provavelmente ela pularia de um penhasco se ele pedisse. Vivian se faz de fria e elegante, mas aposto que na frente do Logan implora por atenção. Imagina a cara dela quando descobrir que Logan vai se casar com outra. Ela vai chorar rios. Que chore. Também não é como se ela pudesse deixá-lo nunca. Dominique gravou tudo em segredo e me enviou. Vivian, não queria te mostrar isso porque não queria te machucar, mas você devia saber como ele é pelas suas costas. Não estou tentando jogar com você. Só odeio ver que te tratam assim. Se eu fosse seu homem, nunca me juntaria com pessoas que te desrespeitam dessa maneira. Você está me rejeitando porque ainda ama o Logan. Eu? Que nada. Só gosto de garantir meu sucesso primeiro. Dominique já estava no meu prato. Não havia razão para apressar a comida. No dia em que ficou pronto o terno de amostra do Dominique, decidi levá-lo eu mesma ao escritório dele. O escritório ocupava todo um andar do arranha-céu da família. A assistente dele me fez passar direto pelo controle de segurança. Dominique tinha deixado ordens estritas. Eu nunca precisava de hora marcada, e foi assim que terminei ouvindo por acaso a voz do Logan. Dominique, você está passando dos limites só para me ajudar. Você realmente precisava dar a ela todos esses contatos de primeiro nível? De qualquer forma, mulheres não precisam trabalhar. Eu posso cuidar dela. Todos esses recursos são desperdiçados nela. Eu sempre soube que Logan não levava minha carreira a sério. Quando ele apoiou meu estúdio pela primeira vez, foi como um tapinha na cabeça para me manter ocupada. Ele sabia que seus amigos ricos poderiam comprar alguns vestidos e financiar meu pequeno hobby. Mesmo quando comecei a ter sucesso, os elogios dele pareciam menos orgulho e mais um tipo de exibição de ter um vaso mais bonito que o dos vizinhos. Dominique disse apenas, sem expressão, não faço caridade. Claro, claro. Sei que você só faz isso como um favor para mim, mas sério, ela realmente não mostrou nenhum interesse em você? Dominique arqueou uma sobrancelha. Você quer que ela mostre? Logan ficou em silêncio por um momento. Eu estava do outro lado da porta entreaberta com a capa do terno pendurada no braço, completamente imóvel. Não era do tipo de pessoa que ouve conversas alheias, mas naquele momento precisaria que o prédio inteiro desabasse para me arrancar daquele lugar. Se quero que você faça isso. Logan riu como se a pergunta em si fosse absurda. Não, Dominique, o ponto é provar que ela não pode ser tentada por ninguém, nem por você. Pausa. Embora, na verdade, seria conveniente. Se de alguma forma você conseguisse que ela caísse, você poderia sair dessa relação com a consciência limpa. Eu coloco a culpa nela, lavo as mãos e pronto. Sem dramas, sem cenas. Ela fica arrasada, e eu saio sem me sujar. Me perguntei quantas vezes ele tinha tido essa conversa na cabeça, quantas vezes tinha ensaiado essa saída. Imaginei a cara dele, aquele sorriso torto que ele fazia quando achava que tinha tudo sob controle, e senti algo que não era exatamente tristeza. Era mais parecido com a satisfação tranquila de quem suspeita há muito tempo de algo e finalmente recebe a confirmação oficial. Nesse caso, disse Dominique com a voz completamente plana, como se estivesse lendo um relatório de negócios. Não, não vou fazer isso. Por que não? Porque não foi o que combinamos. Silêncio de Logan. Dominique, estou te pedindo um favor. Já te fiz o favor. Te disse que ela não morreu de amor por mim. É isso que você precisava saber. Não. Outra pausa. Depois a voz de Logan, mais baixa, mais desconfortável. Tá bem, te escuto. Esquece esse assunto. Ouvi o barulho de uma cadeira se movendo. Me afastei alguns passos da soleira bem a tempo. A assistente de Dominique passou ao meu lado com uma bandeja de café e fez um gesto discreto em direção à porta. Pode entrar, senhorita Vivian. O Sr. Hale já sabe que a senhora está aqui. Então Dominique sabia perfeitamente que eu estava no corredor. Tinha sabido desde o começo. Empurrei a porta calmamente e entrei. Logan estava de pé junto às janelas, com as mãos nos bolsos, olhando a cidade. Ele se virou ao me ver e o rosto fez aquela mudança instantânea que eu conhecia tão bem, do desconforto ao charme, como se pudesse desativar uma expressão e ativar outra com um interruptor interno. Vivian, que surpresa! O que você faz aqui? Trago o terno para o Dominique. Levantei a capa com toda a naturalidade do mundo. Já está pronto. Queria ver se ficava bem nele pessoalmente. Dominique se levantou de trás da escrivaninha. Obrigado. Pode deixar aí. Na verdade, eu disse sem tirar os olhos de Logan,
Vim confirmar que não precisa de ajustes. Prefiro saber hoje. Logan franziu a testa. Por apenas um segundo. Vivian, com certeza ele pode provar em outro momento. Não me importo de esperar, eu disse, virando-me para a pequena sala de reuniões ao fundo. Tome seu tempo, Dominique. E entrei, deixando a porta apenas entreaberta. Pendurei o terno e esperei. Ouvi-os falar em voz baixa lá fora. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom de Logan era aquele que ele usava quando algo estava saindo do controle, e ele não sabia exatamente como recuperá-lo. Alguns minutos depois, Dominique entrou, fechou a porta atrás de si, pegou o terno do cabide sem dizer nada e começou a desabotoar a camisa. Eu fiquei onde estava. Não desviei o olhar. Ele também não. Você ouviu, disse. Não era uma pergunta. Um pouco, respondi. Quanto? O suficiente. Dominique assentiu devagar, como se fosse exatamente o que esperava ouvir. Vestiu o paletó por cima da camisa e se virou para mim. E nada, encolhi os ombros. Só confirmei o que já sabia. Logan é um covarde, que Logan sempre teve um plano de fuga. Dominique olhou por alguns segundos em silêncio, depois baixou os olhos para o terno. Como ficou em mim? Perfeito, eu disse, me aproximando. Peguei a lapela direita entre os dedos e ajustei levemente, quase sem necessidade, só para ter algo para fazer com as mãos. Dominique, me diga, por que você não fez isso? Ele sabia exatamente do que eu estava falando. Ajudá-lo a te destruir. Sim, uma pausa curta. Por que não trabalho de graça? Olhei nos olhos dele. Qual é o seu preço? Ele sustentou meu olhar. Ainda não sei. E isso de alguma forma foi a resposta mais honesta que eu tinha ouvido em muito tempo. Saí da sala de reuniões alguns minutos depois. Logan ainda estava no escritório fingindo verificar o telefone. Me deu um beijo na bochecha quando me aproximei. Tudo bem, querida. Tudo bem, sorri. O terno ficou maravilhoso nele. Logan fez aquela cara de alívio controlado, como se tivesse acabado de superar algo sem que se notasse. Perfeito. Almoçamos juntos hoje à tarde. Tenho reuniões até às 7. Me manda uma mensagem quando terminar. Claro. E fui. No elevador, peguei o celular e abri o chat com Dominique. Não havia mensagens novas, apenas a última que ele tinha me enviado dias atrás com o vídeo de Logan e seus amigos zombando de mim. Assisti mais uma vez com o volume desligado. Depois fechei. A porta do elevador se abriu e saí no saguão de mármore do arranha-céu. Lá fora, o sol da tarde batia na avenida com uma intensidade que fazia o asfalto brilhar como metal fundido. Eu tinha aprendido algo importante ao longo dos anos. As pessoas que te subestimam te fazem o maior favor do mundo, porque enquanto estão convencidas de que te têm sob controle, você tem todo o tempo do mundo para se preparar. Logan passou anos acreditando que estava me testando. Nunca lhe ocorreu que eu poderia estar fazendo exatamente o mesmo com ele. E Dominique? Dominique era outro assunto. A semana de moda de Milão era em 8 meses. Eu tinha coleções para projetar, fornecedores para confirmar, uma equipe para treinar e uma apresentação para construir do zero. Cada minuto que eu não dedicava a tecidos, cortes ou estratégia de marca era um minuto perdido. E, no entanto, no táxi de volta ao estúdio, me peguei pensando na forma como Dominique tinha dito. Ainda não sei. Como se eu fosse algo que ele ainda estava aprendendo a nomear. Gostei disso mais do que deveria. Durante as semanas seguintes, me tornei uma máquina. Chegava ao estúdio antes do amanhecer e saía quando a rua já estava vazia. Meus designers aprenderam a me ler sem que eu falasse. Quando eu deixava o café pela metade, era sinal de que algo não me convencia. Quando começava a andar em círculos ao redor da mesa de moldes, era melhor não me interromper. Eu tinha 8 meses para apresentar em Milão uma coleção que dissesse algo real, não apenas algo bonito, algo que ficasse. Dominique aparecia de vez em quando, nunca sem avisar, nunca demais. Sentava-se no sofá do fundo com um café e revisava os próprios e-mails enquanto eu trabalhava. Não falávamos de Logan, não falávamos do que eu tinha ouvido no escritório dele. Era como se ambos tivéssemos decidido, sem dizer, que aquela conversa pertencia a outra sala e que enquanto estivéssemos no estúdio, ela não existia. Uma terça-feira à tarde, ele chegou com um envelope, colocou sobre a mesa de trabalho sem cerimônia. Os contatos de 3 fabricantes em Como, os melhores para seda estruturada. Um deles trabalhou com a Valentino por 12 anos antes de se tornar independente. Abri e revisei os nomes. O terceiro me era familiar. Eu tinha visto o trabalho dele em uma editorial italiana há 2 anos e tinha pensado que era exatamente o que algum dia eu queria para minha marca. Como conseguiu? Porque eu pedi. Ele me olhou por cima da xícara. Precisa de mais razões? Não respondi. Guardei o envelope na minha pasta de fornecedores e continuei trabalhando. Depois de um tempo, Dominique se levantou. Estou saindo. Espera. Me virei para ele. Dominique, obrigada. Sério. Ele parou na porta e me olhou por um segundo. Não me agradeça ainda. E foi embora. Naquela noite, enquanto revisava amostras de tecido com minha chefe de produção, Carla, ela me perguntou sem levantar a vista. Quem é o homem do sofá? Um cliente.
Um cliente que vem 3 vezes por semana e não compra nada. O terno de amostra está pronto. Próxima semana. Vivian. Carla levantou a vista. Trabalhávamos juntas há 5 anos. Ela estava comigo desde que o estúdio era um cômodo nos fundos de um apartamento compartilhado. Você está bem? Perfeitamente. E o Logan? Não disse nada. Ela assentiu devagar, como se isso fosse resposta suficiente. Quer que eu cancele o jantar de sexta? Podemos usar essa noite para revisar os moldes da segunda linha. Não precisa cancelar nada. Mantive o olhar nela. Mas obrigada. Foi Carla quem me contou 2 semanas depois. Ela tinha ido buscar uns materiais num fornecedor do centro e tinha encontrado Natasha Boss no elevador daquele prédio. Natasha era a filha de um dos sócios do pai de Logan. Eles tinham crescido juntos. Tinham sido prometidos em algum jantar familiar há 3 anos, de que seus filhos um dia formariam uma aliança que beneficiaria ambas as famílias. Carla não sabia o nome completo do prometido, mas sabia o sobrenome, e o sobrenome era o de Logan. Ela me contou com cuidado, medindo cada palavra, como se temesse que eu fosse me despedaçar ali mesmo. Não me despedacei. Sentei na borda da mesa de trabalho e olhei minhas mãos por um momento. Depois disse: Natasha te disse quando é o compromisso oficial? Carla piscou. No final do ano, acho, antes do Natal. Final do ano, 4 meses, minha coleção em Milão era em 3. Perfeito. Não conte isso a ninguém, eu disse. Nem uma palavra. Claro. Carla me olhou. Vivian, o que você vai fazer? O que sempre faço. Me levantei e voltei às minhas amostras. Trabalhar. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, escrevi para Dominique. Não sobre Logan, não sobre Natasha, apenas 3 palavras. Tem um momento? Ele respondeu em menos de 1 minuto. Sempre. Nos encontramos num bar pequeno perto do estúdio, daqueles que fecham tarde, e não tem música muito alta. Pedimos algo e esperei o garçom se afastar antes de falar. Você sabia da Natasha Boss? Dominique desviou os olhos do copo. Sim. Desde quando? Antes de te conhecer. Assenti devagar. Por que não me contou? Porque não era minha história para contar. Levantei os olhos para ele. Agora é. Uma longa pausa. O que você precisa de mim, Vivian? Nada que você não possa fazer. Dominique esperou. Preciso que Logan continue acreditando que está tudo sob controle, que eu não sei de nada, que você é aliado dele, que o mundo continua girando exatamente como ele acha que gira. E enquanto isso, sustentei o olhar dele, enquanto isso, eu construo o que preciso construir. Dominique me estudou por um momento, depois assentiu uma única vez, devagar. De acordo. Sem perguntas. Diga. Me diga, quando isso termina? Depois de Milão. Ele processou isso bem e levantou o copo. Eu levantei o meu. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri o caderno onde guardava os esboços da coleção e comecei a trabalhar em algo novo. Uma linha paralela pequena, 7 peças. Não para a passarela, para outra coisa. Para o momento exato em que tudo o que Logan tinha construído começasse a desmoronar, eu precisava já estar parada no próximo andar. 3 dias depois, Logan me ligou com aquela voz que ele usava quando queria parecer espontâneo. Querida, tive uma ideia. Uns investidores europeus vão estar na cidade no mês que vem, gente com muito peso no setor do luxo. Pensei em te apresentar. Pode ser bom para a sua expansão. Fechei os olhos por um segundo. Conhecia aquele tom. Conhecia aquela frase. Sabia exatamente o que vinha depois. Era a mesma voz, a mesma lógica, o mesmo roteiro de sempre. Um homem novo, uma nova desculpa, um novo teste. Só que desta vez eu já não era a mesma mulher que tinha chegado àquele primeiro jantar sem saber o que a esperava. Desta vez, enquanto Logan falava, eu já estava tomando notas. Os investidores europeus acabaram sendo exatamente o que eu suspeitava. 2 homens de meia idade, bem vestidos, com aquela classe de educação que se aprende em internatos suíços e que confunde condescendência com charme. Chegaram ao jantar com seus melhores sorrisos e com a expectativa implícita de que eu chegaria com os meus. Logan me apresentou como minha garota que tem um pequeno estúdio de moda bastante promissor. Pequeno, promissor, como se fosse um projeto escolar em que ela tinha se esforçado. Sentei, pedi água morna e escutei. O mais alto, que se chamava Frederick, conduziu a conversa durante os primeiros 20 minutos. Falou sobre o mercado europeu de luxo, como se eu não soubesse lê-lo. Explicou a diferença entre posicionamento aspiracional e posicionamento de nicho, como se fosse a primeira vez que eu ouvia essas palavras. Deixei ele falar. Quando terminou, fiz 3 perguntas. Perguntas técnicas específicas do tipo que não se aprendem em nenhum internato, mas em anos de trabalho real. Frederick piscou. O companheiro dele parou de verificar o telefone. Logan se remexeu levemente na cadeira. Para a sobremesa, Frederick tinha me pedido meu cartão de contato e mencionado 2 distribuidores em Paris, com quem eu poderia falar antes de Milão. O companheiro dele me deu o nome de um editor de moda alemão que há anos procurava uma designer latino-americana para um especial de primavera. Dei meu cartão. Agendamos ligações.
Foi um jantar de negócios perfeitamente funcional. No táxi de volta, Logan ficou em silêncio por 10 minutos. Depois disse: Vivian, você não acha que foi um pouco intensa esta noite? Olhei para ele. Intensa? Você sabe, Frederick, é o tipo de homem que prefere conduzir a conversa. Ele não gosta de ser interrompido? Não o interrompi. Esperei ele terminar e depois falei. Sim, mas... Logan hesitou. Procurou as palavras. É que às vezes você passa uma impressão um pouco... difícil. Difícil? Você sabe o que quero dizer. Não, me explique. Silêncio. Esquece o assunto. Como quiser. Me virei para a janela. As luzes da cidade passavam lentas e Logan não voltou a falar durante todo o trajeto. Naquela noite, reencaminhei os contatos de Frederick para Carla com uma nota. Ligue na segunda-feira antes das 10. Diga que venho recomendada por Dominic Hale. O sobrenome Hale abria portas que o sobrenome de Logan nem sabia que existiam. As semanas seguintes foram um mecanismo de relojoaria, cada peça se movendo em silêncio, no seu lugar, sem chamar a atenção. Dominic manteve seu papel com uma frieza que me pareceu quase admirável. Continuava aparecendo nos jantares de Logan, continuava sendo o amigo leal e discreto. Continuava respondendo às mensagens com a pontualidade certa para não levantar suspeitas. Enquanto isso, em paralelo, me conseguia reuniões, abria agendas, me colocava em contato com pessoas cujo tempo valia mais do que Logan poderia comprar. Logan, por sua vez, começou a notar algo sem saber exatamente o que. Via em pequenos detalhes, em como ele me olhava quando eu recebia uma ligação e saía para atender, em como perguntava, com uma casualidade estudada demais, com quem eu tinha almoçado ou sobre o que eu tinha falado em tal reunião. Uma noite cheguei ao apartamento dele atrasada porque tinha tido uma longa ligação com o editor alemão, e Logan me esperava de pé na sala com os braços cruzados. São 11, Vivian. Eu sei. A ligação se estendeu. Com quem? Com um editor. Já te contei. Que editor? Dei o nome. Logan processou. Não reconheceu. Isso o incomodou mais do que qualquer outra resposta que eu poderia ter dado. Vivian, me parece que ultimamente você está muito ocupada com coisas que não me conta. Sentei no sofá e olhei para ele com calma. Logan, tenho uma coleção em Milão em menos de 3 meses. O que você quer que eu te conte? Não sei, alguma coisa. Antes a gente conversava mais. Antes você me fazia testes de lealdade, e eu fingia não perceber. Fez-se silêncio. Logan abriu a boca, fechou. Isso não é justo. Não, não é. Me levantei. Vou para casa. Amanhã tenho que estar no estúdio cedo. E fui com a mesma calma com que tinha entrado. Foi Dominic quem me ligou 2 dias depois. Logan falou com a família e o compromisso com Natasha Boss vai ser anunciado no dia 15 do mês que vem. Um jantar familiar privado por enquanto, mas o círculo próximo dele vai saber naquela noite. Processei a data, 15 dias antes do meu voo para Milão. Ele sabe que você sabe? Não. Ele não vai me convidar para esse jantar. Pausa curta. Sim. Já me perguntou se eu podia levar acompanhante. Fechei os olhos por um segundo e respirei. E o que você disse? Que provavelmente sim. Outra pausa. Vivian, me diga, quanto tempo mais você vai esperar? Até que eu esteja pronta. E quando você estará pronta? Você vai saber quando acontecer. Naquela noite, sozinha no estúdio com as amostras estendidas sobre a mesa longa, olhei a coleção completa pela primeira vez. 32 peças. Cada uma construída para dizer algo que eu tinha guardado em silêncio durante anos. Não era moda, era um argumento. Era a resposta para cada vez que alguém assumiu que eu era o vaso bonito na prateleira de outra pessoa. Abri o caderno com a linha paralela, as 7 peças que não eram para Milão, revisei uma por uma. Depois, peguei o telefone e liguei para Dominic. Ainda acordado? Sim. Preciso que você faça mais uma coisa. Diga. O jantar do dia 15. Uma pausa. Você quer ir? Não quero que Logan ache que eu vou. Silêncio do outro lado. Depois, muito devagar, ouvi algo que quase nunca ouvia na voz de Dominic. Um sorriso. Entendido. Desliguei. Fui até a janela e olhei a rua vazia. Em algum lugar desta mesma cidade, Logan estava dormindo tranquilo, convencido de que tinha tudo sob controle. Convencido de que eu era a mesma mulher que tinha chegado àquele primeiro jantar sem saber o que a esperava. Convencido de que os testes dele me tinham definido. Ele não tinha entendido nada. Os testes não me definiram. Eles me treinaram. Logan me ligou no dia 12 para me convidar para o jantar. Voz casual, muito ensaiada. É uma reunião familiar, querida. Meus pais querem te ver. Você sabe como eles são. Gostam que a gente esteja presente nessas coisas. O que se comemora? Nada especial, só um jantar. Claro, estarei lá. Desliguei e escrevi para Dominic, confirmado para o 15. A resposta chegou em segundos. Eu também. Os 3 dias seguintes usei para terminar a coleção, 32 peças prontas, enviadas para Milão com antecedência sob os cuidados de Carla, que tinha voado com a equipe de produção na semana anterior. Eu ficaria mais 2 dias. Tinha uma coisa pendente. Na noite do dia 15, me vesti com calma. Peguei uma das 7 peças da linha paralela,
o vestido que tinha desenhado para mim. Preto estruturado, corte limpo, sem adornos, do tipo de peça que não precisa de explicação. Prendi o cabelo, coloquei os brincos que minha mãe me deu quando abri o estúdio e me olhei no espelho o tempo justo. Suficiente. O restaurante era um daqueles lugares onde o silêncio custa dinheiro. Toalhas brancas, luz baixa, aquele tipo de serviço que antecipa o que você vai precisar antes que você pense. Cheguei pontual. A mesa da família Hardwell ocupava o fundo do salão principal, separada do resto por um biombo discreto. Vi os pais de Logan, 2 tios, vários sócios da família, e vi Natasha Boss sentada à direita de Logan com um anel na mão esquerda que ela já usava antes de eu chegar. Logan me viu entrar e algo passou pelo rosto dele. Não era culpa, era cálculo. O cálculo rápido de alguém que passa semanas preparando uma cena e de repente não tem certeza de como o outro ator vai reagir. Ele se levantou. Vivian, que bom que você pôde vir. Me deu 2 beijos na bochecha. Cheirava igual a sempre, aquele perfume caro que ele usava desde os 18 anos porque eu tinha dito que combinava com ele. Obrigada pelo convite, eu disse. Me virei para a mesa. Boa noite a todos. A mãe de Logan me olhou com aquela expressão que mulheres que já sabem o que vai acontecer têm, preferindo não estar na primeira fila. Natasha estendeu a mão com um sorriso perfeitamente treinado. Prazer, sou Natasha. Eu sei. Apertei a mão dela. O anel é lindo. O sorriso dela se tensionou apenas 1 milímetro. Sentei, pedi água morna e esperei. O pai de Logan tomou a palavra após 20 minutos. Discurso breve, familiar, do tipo que já foi feito tantas vezes que não precisa de anotações. Aliança de famílias. Decisão tomada com tempo e carinho. Logan e Natasha, um futuro juntos. Aplausos suaves ao redor da mesa. Logan levantou a taça e me olhou direto, como se esperasse algo. Uma lágrima, talvez, um tremor no queixo, algum sinal de que o mundo estava desabando para a pessoa errada. Levantei minha taça de água e assenti devagar. Parabéns. O rosto dele levou um segundo para se recompor. Não era a reação que ele tinha ensaiado. Continuou me olhando. Vivian, eu queria ter falado com você antes, mas... Não precisa. Interrompi com a mesma calma com que tinha entrado. Sério, estou bem. E eu estava. Era uma verdade tão simples que quase parecia estranho dizê-la em voz alta. 10 minutos depois, vi Dominique entrar no restaurante. Ele não tinha vindo ao jantar. Tinha vindo me buscar. Vestia o terno que eu tinha feito para ele e me olhou do outro lado do salão com aquela expressão que não era exatamente um sorriso, mas que também não era outra coisa. Me levantei. Tenho que ir. Logan se levantou bruscamente. Vivian, espera. A gente pode conversar. Eu posso te explicar. Logan. Olhei para ele. Era a primeira vez em muito tempo que olhava para ele sem calcular nada, sem medir, sem guardar nada para depois. Só olhei. Você me testou por 3 anos para saber se podia confiar em mim enquanto planejava se casar com outra pessoa. Silêncio na mesa. A mãe de Logan olhou para o lado. Eu te dei exatamente o que você precisava saber, que nunca fui o problema. Peguei minha bolsa. Se cuida. E atravessei o salão. Dominic me esperava perto da porta. Não disse nada. Me abriu passagem e saímos para a rua fria. Caminhamos meia quadra antes que eu falasse. Como você sabia que hora sair? Calculei o tempo do discurso do pai. Olhei para ele. E se eu tivesse ficado mais? Eu teria esperado. Caminhamos outro trecho em silêncio. Depois Dominic disse, como você está? Pensei na resposta com honestidade. Pronta, eu disse. Para Milão, para tudo. Meu voo saía no dia seguinte às 9 da manhã. Naquela noite, no apartamento, fiz a mala com a concentração de sempre. Primeiro o necessário, depois o importante e, no final, no bolso externo, o caderno com os esboços, o que ninguém mais tinha visto ainda. O que eu tinha construído em silêncio enquanto Logan organizava jantares e Dominique abria portas, e o mundo continuava girando, convencido de que eu era o vaso bonito na prateleira de outro. Em Milão, a coleção parou a sala. Não porque fosse a mais cara nem a mais elaborada, mas porque dizia algo que as pessoas reconheciam sem que ninguém explicasse. 32 peças que falavam de mulheres que tinham aprendido a construir em silêncio, que tinham deixado que as subestimassem o tempo certo, que tinham usado cada teste, cada descuido, cada pequeno estúdio promissor como material de trabalho. O editor alemão escreveu que foi a apresentação mais honesta que ele tinha visto em anos. A diretora de uma casa francesa me procurou nos bastidores para perguntar se eu estava aberta a colaborações. 3 compradores internacionais assinaram naquela mesma semana. Logan me enviou uma mensagem 2 dias depois do jantar. Dizia apenas, podemos conversar? Li. Não respondi, não porque estivesse furiosa, mas porque já não havia nada a dizer que importasse mais do que o que estava acontecendo naquele momento. Dominique chegou a Milão no último dia. Não tinha me avisado. Apareceu entre o público do showroom final com as mãos nos bolsos, olhando as peças com aquela atenção que não se parece com nenhuma outra. Quando tudo terminou, quando o salão começou a esvaziar e eu estava recolhendo minhas anotações, ele se aproximou. E a linha paralela? Olhei para ele.
Como você sabe da linha paralela? Carla me falou dela. Carla não devia ter feito isso. Não, mas fez. Ele parou na minha frente. Quando vou vê-la? Quando estiver pronta. Uma pausa. E quando você estará pronta? Sustentei o olhar dele. Você vai saber quando acontecer. E desta vez os dois entendemos exatamente da mesma forma. Há algo que ninguém te ensina sobre os testes de lealdade, que quando alguém os impõe a você, está dizendo mais sobre si mesmo do que sobre você. Está dizendo que não sabe reconhecer o valor do que tem, que precisa de confirmação constante, porque a confiança no mundo dele sempre teve um preço. E talvez o mais perigoso de tudo, que enquanto você prova, enquanto suporta e perdoa, e aguenta com dignidade, eles estão olhando para você e vendo obediência onde deveria ter havido respeito. Eu não passei nos testes de Logan porque era leal. Passei porque sempre tive algo mais importante em que pensar. E no final, foi isso que me salvou.